Olá a todos, bem-vindos a mais um Tais Backstage, o podcast da Tais. Nesse podcast a gente sempre tenta focar nas pessoas que não necessariamente são as mais vistas no mundo da música, mas que sem o trabalho delas, certamente não existiria o mundo da música. Não existiria música, não existiria nada. Hoje eu tô aqui com o Lucas, Fala, um galera. cara incrível. O Rafa, que não se apresentou. Meu nome é Rafael, Rafa. E hoje a gente está aqui com a advogada do entretenimento, que já trabalhou em vários filmes, como Tropa de Elite, trabalhou na parte de entretenimento da Globo e trabalhou com a Paula Lavigne. E se eu estiver esquecendo alguma coisa, ela vai falar. Júlia São Paulo. Obrigado, Júlia, por estar aqui hoje. Prazer, muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Júlia, acho que a gente podia começar você se apresentando um pouquinho e falar um pouco da sua trajetória dentro do entretenimento, que a gente gosta de entrar também, porque a gente, como o Rafa falou, a gente conversa com pessoas que trabalham também na parte de trás da música, não só artistas, enfim, não só da música também, mas como do entretenimento em geral. E a gente tem a curiosidade de saber como que essa parte entrou na vida da pessoa, porque, enfim, advogado dá para você trabalhar com várias coisas, mas por que entretenimento? Por quê? Vamos lá, porque direito também, né? Também. Eu sou sexta geração de uma família só de advogados. Sim. E a minha mãe é produtora de cinema. Então, eu nunca questionei sobre ser advogada. Inclusive, uma homenagem ao meu avô, né? Que foi a pessoa que eu mais admirei na vida. Você é advogada, você é advogada. Cheguei na faculdade, aquela coisa impessoal. Meu primeiro estágio foi com contencioso em massa. Gente, que é isso? Mas como eu nasci no set de filmagem, eu descobri o direito autoral na faculdade, né, como eletiva. E quando eu estava me formando, eu fui trabalhar na produtora da minha mãe para autorizar as músicas para o filme dela, que era O Maior Amor do Mundo. E entrei e nunca mais saí. Então, eu fiquei muitos anos na produtora dela, atendendo também outras produções de outros produtores. Foi quando eu fiz o Tropa de Elite 1, alguns contratos do filme. Eu fiz o Polaroids Urbanos do... Fiz, né? Eu fiz o jurídico, né? Do Miguel Falabella. Daí fui por um escritório. E lá eu fiquei só na parte autoral, junto com um advogado que me contratou. E lá eu comecei a trabalhar mais com música. A gente representava editoras musicais grandes, muitas produtoras. A gente fazia contencioso. Contencioso quando tem, né, litígio envolvendo direitos autorais. E lá eu fiquei anos, aprendi muito. E de lá fui para a Globo, que também foi uma grande escola, e lá eu fiquei só na parte de entretenimento. Eu atendia programas do Projac, e cada dia era uma novidade. Assim, eu chegava lá, nunca sabia qual eram as questões daquele dia, porque eu atendia também programas diários e ao vivo, né? Eu atendia, sei lá, video show. Então, cada dia podia ter uma emoção diferente, a depender da pauta. E de lá fui para o mundo só da música, né? Que eu fiquei lá na UNS Produções, que é a produtora da Paula. E lá também foi um mergulho muito grande no mundo da música. Aprendi muito mais. E de lá daí eu voltei para o mundo das produtoras independentes, fiz mais filmes. Depois fui para a Conspiração Filmes, que daí eu sempre brinco que a Conspiração é uma produtora tão grande que meio que para mim, a mistura da Globo com as produtoras independentes, né? E de lá abri meu escritório, LSP, Lacerda de São Paulo Advogados, que sou eu e a Érica Lacerda, que faz a parte toda de civil, e eu fico mais focada na parte de entretenimento. Civil seria... Só para entender, civil seria o quê? É mais coisa de pessoas que podem ser... União? O que seria direito civil? de família, direito de sucessões, direito contratual que envolva qualquer tipo de relação civil, seja de condomínio, seja de uma sociedade civil, planejamento patrimonial. Entendi, coisas mais gerais. Era tudo o planejamento patrimonial e o direito sucessório fala muito sobre herança, né? Sim. Na verdade, planejamento patrimonial é meio que você organizar seu patrimônio em vida para não ter que abrir um inventário, né? Sim. Mas eu queria começar pela pergunta que eu tô curioso. Só para explicar para o Rafa, eu mandei uma pergunta para ela antes, que era uma coisa muito específica e eu fiquei com medo de pegar ela de calça curta, vamos dizer assim. E aí, queria entrar nesse assunto, que é em relação ao OBC.
Como eu sou artista, eu tenho minhas músicas e aqui no estúdio também a gente trabalha com vários artistas que vêm aqui. E a UBC acaba sendo uma mão na roda, porque cadastrar música, obra e fonograma num site, pô, maravilha. Coisa que há um tempo atrás não tinha como fazer, tinha que ir na Biblioteca Nacional, lá na UFRJ, não sei o quê. Toda uma dificuldade. Então, quando eu descobri como músico que tinha essa coisa, caraca, pô, resolveu todos os problemas. E aí, conversando com um professor meu, ele comentou que o registro na UBC não teoricamente 100%, vamos dizer assim. Se em caso de um processo, aquilo não vai segurar tanto quanto um registro lá na Biblioteca Nacional. E aí eu queria saber com você se é realmente isso, se esse registro da UBC vale realmente alguma coisa ou se realmente vale você ir lá e registrar sua obra, que, dando até um adendo, agora dá para fazer online. Dá? Dá. Ah, que legal. Vamos lá, o direito autoral, ele nasce da criação, né? Quando você cria qualquer coisa, seja música, seja uma história, seja um desenho, a partir do momento que você criou, ele já é protegido pela Lei de Direitos Autorais, diferente de marcas e patentes. Você cria uma marca, ela só é protegida depois do depósito da marca no NPI e deferimento daquela marca. Então, a partir do momento que você cria, teoricamente, a sua criação já é protegida pela lei. O que acontece? Ainda mais, música, por ser mais popular, para você entrar, para ter um litígio, olha, você me plagiou, eu criei antes, você registra as obras como prova, como, né, para se precaver se alguém falar que aquela música não foi você que criou, fui eu. Então, tem vários lugares que você pode registrar essa sua obra. Pode ser na Biblioteca Nacional, que é o mais comum, é o que as pessoas mais procuram. Pode ser na escola de música. Pode ser ou na UBC, ou na Abramos, ou qualquer sociedade arrecadadora de direitos autorais. É tudo uma questão de comprovar depois se alguém te questionar. Teoricamente, você não precisa registrar, porque a proteção nasce da criação. Legal. Mas, para se precaver, eu registraria em todos os lugares. Até porque, vamos lá, você registra na UBC e uma pessoa registrou na Biblioteca Nacional com a data anterior. Tá valendo. Daí vai começar... Dela tá, sim. Mas, Eu registraria em todos os lugares, até porque não é nem caro. Sim. mas baseado nisso, então, tipo assim, quem conseguir comprovar que tem a música, tipo assim, quem tiver o registro antes da música, ganharia. Bem, É entre uma aspas, prova sem forte. querer. É uma prova forte. Você pode depois ter uma testemunha, você pode comprovar que ele teve acesso àquela sua criação, eu apresentei a música naquele dia, estava todo mundo presente. Isso que eu ia perguntar. Qualquer prova vale, vamos supor, se eu tenho a gravação da música, da guia da música no meu celular, numa data antes da pessoa ter cadastrado na biblioteca. Deve virar uma briga, né? Ah, tá, entendi. Daí vai ser o que você apresentar, o que a outra pessoa apresentar e o que os decidir. Mas, teoricamente, o direito autoral nasce da criação, né? Interessante. A proteção nasce bem legal. a partir da criação. E é uma coisa que é universal, né? Não é só na música, como você falou. Quando alguém cria, pô, é bem legal. Diferente da marca Sim. e patente, né? Que você tem que... Perfeito. E desenho industrial. Não, pô, perfeito. Achei a pergunta muito boa, mas já indo um pouquinho para trás, Sim. só porque você falou que no começo da sua carreira você trabalhou com a sua mãe na produtora de cinema dela, e isso é um tema que eu sinto que é um tema super interessante, que muitas pessoas querem entender um pouco mais sobre como é que funciona o direito autoral no cinema, e é um tema que é muito difícil de você ouvir, porque eu sinto que é muito nichado. E as pessoas que estão ali no dia a dia acabam não fazendo conteúdo, não sei porquê. Fala um pouco sobre isso, como é que funciona o direito de sincronização no cinema. Você diz o direito autoral das músicas no cinema. Perfeito. Como é que funciona exatamente esse corre, né? Como é que o dia a dia, quais são os problemas, as dinâmicas? Tem várias formas, né? Tem a primeira questão das obras comerciais, né? Que você vai lá, a obra já existente, você vai e negocia com a editora ou com o autor diretamente os direitos autorais. Depois você vai na gravadora, negocia os direitos do fonograma. Algumas produtoras acabam fazendo o próprio fonograma quando a editora permite. E isso faz com que a produtora gere o próprio SRC, então aquele fonograma acaba sendo um ativo também da produtora, além do filme. Porque, às vezes, financeiramente, é mais barato você fazer um fonograma do que licenciar Sim. um pronto.
Então, tem desde o licenciamento das músicas comerciais, que já existe, até contratar um trilheiro para fazer uma trilha original. E daí, no contrato com o trilheiro, normalmente, né? Ele autoriza, ele cede, mas ele fica com... Daí depende de caso a caso, né? Ele pode ceder todos os direitos autorais do que ele criar para a produtora acaba sendo uma espécie de editora dessas músicas. Ele pode reservar o direito autoral para ele. Ele sempre vai receber o direito de execução pública. Sempre. Do autoral e do fonograma que ele eventualmente produzir, ele vai receber um percentual, né, como produtor fonográfico. Então, a música no filme tem várias formas dela ser incluída. Tanto com as músicas comerciais quanto a trilha original, e muitos filmes têm os dois. E como que é o processo do advogado nessa história toda? É só a papelada ou você tá ali, tipo, participando também do processo? É mais uma curiosidade, assim, de como que é o seu papel na história. Depende de cada produtora, depende do acordado. Que hoje as pessoas fazem, muitas produtoras estão fazendo, que não era uma prática que se fazia antes, é o clearance. Quando você acaba um filme, você faz uma planilha de tudo que pode ser questionado. Tudo que foi autorizado, que não foi autorizado, se não foi autorizado, qual é o risco de alguém reclamar. Se pode defender o fair use, que é uma brecha na lei que você não precisa da autorização dos detentores. E fazem isso tanto para, sei lá, se você usar uma foto, se aparecer um quadro, se aparecer um trecho de um livro, como para as músicas. Então, tem advogado que é contratado só para rever o contrato, né? O contrato que a editora emitiu, como a gravadora emitiu. Tem advogado que é contratado para participar das negociações. Tem gente especializada só nessas negociações das músicas. E daí depende da produção. Eu já fiz tudo. Eu já fiz desde analisar só os contratos e outra pessoa faz a negociação, até participar da negociação. Tem a questão de poder incluir ou não a música nos materiais promocionais do filme. No contexto ou sem contexto, ou seja, na maioria das autorizações, você pode usar a música no material promocional se for a cena que aquela música está sincronizada. Ou tem editores e gravadoras que fazem uma autorização mais ampla. Você pode usar a música, mas você pode usar a música no trailer com várias cenas, não necessariamente a cena que essa música está sincronizada no filme. Interessante. Então, tudo isso é discutível e negociável. Você falou uma coisa que eu não sabia, perdoa a ignorância. Como é que funciona esse fair use? Eu ia perguntar a mesma coisa. Essa é a pergunta de 1 milhão. Eu realmente não sabia que existia não sabia. uma categoria que você poderia usar sem ter nenhum problema. O fair use ele é regulado pelo artigo 46 da Lei do Audiovisual, mas ele é meio capcioso, porque ele diz que você pode usar pequenos trechos sem autorização em alguns casos, né? Se não prejudicar a exploração econômica daquela obra, se você não ferir os direitos do autor, direito moral, se você não... Você pode fazer paródias. Paródias é autorizado por lei. Ah, é? É. Você não precisa... Livremente. Livremente, desde que seja configurada uma paródia, né? Fins humorísticos. Sim. Então, agora, quando você fala em pequeno trecho da obra, que é uma das possibilidades... A lei não fala em tempo. O que é um pequeno trecho? O que é um pequeno trecho de uma música? O que é um pequeno trecho de um filme? O que é um pequeno trecho... Bom, então vai muito de caso a caso, e daí vem a defesa no clearance. Olha, não tem autorização, mas a gente pode defender pelo fair use, porque foram uns poucos segundos, não tem contexto pejorativo, você não está ferindo a honra de ninguém. E vamos lá, se alguém questionar, a gente vai de fair use, a gente vai defender até o fim que a lei permite. Aí é uma questão de levar e decisão do juiz. Entendi. Interessante. E depois você ficou um tempo lá no cinema, né, na produtora, eu imagino que seja uma coisa bem burocrática, né, do dia a dia, assim, que é interessante, a parte burocrática do criativo. Aí depois você começou a trabalhar com outras produtoras, foi começar a se especializar mais em música de forma geral, né? Menos de sincronização e mais no todo, certo? Você sabe que o jurídico é o desafeto do criativo, né?
Eu achei que fosse financeiro. Não, o jurídico é o desafeto do criativo. Eu tive a experiência lá na Paula, que foi bem legal. Lá eu, né, enfim, a ideia é trabalhar só com música, né? Ela até faz audiovisual também, mas foi um mergulho no mundo das músicas. Melhor pessoa do mundo pra você colar pra aprender, né? Você teve, Ela sabe pô, muito. ela é maravilhosa. Mas e aí, como é que esse processo de realmente começar a trabalhar mais com música? Qual que é a diferença? Como é que era o dia a dia, a diferença, tipo, dos problemas que você tinha em um, os problemas que você tinha no outro, o seu dia a dia, né? Não muda muito, mas eu acho que o mundo da música é mais organizado. Ah, é? Eu acho que os autores de música são mais organizados. Tem a questão da execução pública, né? Que não tem outros segmentos. Você, quando sincroniza a música no filme, você paga pelo direito de sincronização e aqueles titulares todos também recebem da bilheteria, né? Do ECAD. Ou da bilheteria, ou do licenciamento, né? No caso de televisão. Inclusive o Leandro, que estava no podcast antes, ele até falou que antigamente vinha no ingresso. Ticket, né? Que O que vinha, você paga de ECAD. Interessante, eu não sabia disso. O que você paga de ECAD, assim. E as grandes empresas, emissoras, têm um acordo com o ECAD. Você paga fixo para o ECAD por mês, daí a emissora tem que mandar uma planilha com todas as músicas que ela usou na grade, e daí o ECAD paga os titulares de acordo com o uso, o tempo de uso, se foi uma música de abertura, se foi uma música de fundo, se foi uma performance, tudo isso influencia nos valores que aquele titular recebe. A Globo também foi uma grande escola, porque lá eu atendi os programas de entretenimento, mas eu também atendi o departamento de direitos musicais lá. Então, também foi uma experiência bem interessante. Bom, eu comecei com cinema, né? Com cinema não, desculpa. Eu comecei no cinema com música, que foi autorizar. Foi bem legal. Você falou do seu início com entretenimento, mas em relação à música, você foi muito ligado à música na sua infância, na sua adolescência? Tipo, isso já... O meu pai era músico, Ah, seu pai era músico. Sério? Não sabia qual o instrumento dele. violão. Pô, demais. Pô, Meu maneiro. pai era músico, meus pais se separaram, eu era muito pequena. Minha mãe casou com o Cacá, eu tinha 1 ano, eu era muito pequena ainda. Mas meu pai era um super músico, e sempre viveu de música, sempre trabalhou muito com música. Quando era muito pequena, ele fez o violão de uma música da Xuxa. Nossa, era o meu orgulho. Que isso, que maneiro. Era meu orgulho, era a música do meu cãozinho Xuxo. Eu não lembro dessa. Sabe uma Nossa, coisa engraçada? Era a música que a Xuxa sentava e chorava lá naquele banco de cogumelo, que Caramba. ele falava do cachorro dela. Que maneiro. Pô, demais. Sabe uma coisa engraçada? Eu até tenho que ver. Eu acho que a Xuxa é uma das pessoas que mais vendeu... Um dos artistas brasileiros que mais vendeu discos na história. Eu comprei muitos. Tipo, Não, aquele esquema do sol pra baixinhos deve ter vendido demais. Ela devia vender muito. Mas, pô, de qualquer forma. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Não, da parte música da na música ela minha vida. respondeu, Sim, o pai sim, dela... perfeito. Meu pai já faleceu, mas ele viveu a vida toda de música. E ele era um super músico. Ele era um grande músico. Pô, demais. Aí quando você chegou já nessa hora, você meio fechou, né? Meio que fez sentido, imagino. Mas trabalhando... Fez todo sentido para mim, ó. Família de advogados, mãe produtora, pai músico, padrasto diretor. Não tinha como Exatamente. fugir, né? Sim. Engraçado. Mas você trabalhando no direito, beleza, do entretenimento, mas você tem muito contato com essa parte, ou é mais o direito mesmo, tipo... Eu tenho pouco contato com criativo, né? Normalmente se contrata uma pessoa para lidar com a trilha do eu não filme. digo nem você, tipo assim, trabalhar com isso, mas você tem tempo ali de você estar envolvida nos processos, ouvir a música, você, tipo, é interessado em estar ali... Depende. O Maior Amor do Mundo, que foi o primeiro filme que eu trabalhei, eu participei de todas as gravações dos fonogramas da produtora. E isso foi muito legal. Legal. Pô, Muito maneiro. legal. E, sei lá, nesse filme especificamente tinha um ator que era um maestro, né? Então tinha que levar ele para ter aula de regência no Teatro Municipal, tinha aula de maneiro. piano. Era bem legal.
Pô, demais. Essa é a parte maneira de trabalhar com música também, né? Você conhece as pessoas mais legais do mundo, né? Porque os músicos são incríveis, são pessoas muito legais. Eu queria que você, se puder, elaborar um pouco, porque eu sei, mas eu acho que é um lugar que as pessoas podem ter um pouco de dúvida, essa questão de regravar o fonograma porque é mais barato, né? Porque eu sei que quando você usa um fonograma, tem a obra e o fonograma. Você usa o fonograma, tem que pagar pra gravadora. E às vezes é caríssimo isso. Às vezes é caríssimo. É literalmente botar na ponta do lápis, né? Os custos. Quanto que seria você entrar no... Um que tem que ver se a sua autorização dos direitos autorais daquela música permite você gravar um fonograma. Tem algumas autorizações que já vedam, que não é permitido a gravação de um novo fonograma. Então, uma vez você sendo permitido, uma vez você não tendo esse impedimento, daí você coloca na ponta do lápis quanto que custa. Além disso, aquele fonograma vira um ativo. Então, futuramente você pode licenciar para quem quiser usar, você vai receber os direitos de execução pública como produtor fonográfico. Tudo isso você tem que botar na ponta do lápis. Eu vejo muitas produtoras fazendo seus próprios fonogramas. A gente passou por isso agora. Tipo, a gente pediu uma liberação, conseguiu tudo da obra tranquilão, e quando foi pro fonograma, a gravadora, que eu nem lembro quem foi, já estava difícil de conseguir, difícil de falar, cobrou por segundo, um valor altíssimo por segundo. A gente falou, cara, vamos gravar? Resolveu. Problema resolvido, saca? Tipo... Daí você faz o seu SRC, você vira um ativo... Sim. Ainda mais em caso de filme e... em filme, né? Porque às vezes o fonograma do filme vai ficar até mais famoso no hype ali do negócio e vai rodar até mais do que a música original. Claro, nem sempre, mas às vezes a versão do filme vai ficar famosa pra caramba. O Deus é Brasileiro. Teve o Lenine cantando Vida de Viajante. Pô, nem legal. Que ficou maravilhoso. E Djavan cantando Vila Lobos. Pô, incrível. Pô, demais. Irado. E, pô, perfeito. Hoje em dia, você já tá com o seu escritório, né? Quando você começou o seu escritório com... Foi esse ano. Foi esse ano, começou agora? Maneiro. Pô, eu ia te perguntar, tipo, agora que você é empreendedora, bem entre aspas, né? Porque eu sempre falo que o brasileiro é um povo muito empreendedor. Agora que você é dona da sua própria empresa, como é que tá sendo? Tipo, tem alguma coisa diferente? É desafiador. É mais desafiador, né? É bem desafiador, mas tem suas vantagens. Tem uma liberdade, né, maior, mas é difícil. E qual é o perfil do cliente hoje? É mais tipo, o mesmo perfil que das empresas que você trabalhava antes, ou é uma galera mais independente? Por enquanto, é uma galera mais independente que está tateando. Ou primeiro, por exemplo, até foi antes do escritório isso, o Johnny Massaro e o Hayuti, eles produziram o primeiro filme deles, né? O Johnny é um super ator, o Hayuti já é também um super ator, autor, roteirista, e os dois resolveram fazer um filme, se chama Cozinha, tá na Globoplay. E daí eles chamaram assim, Júlia, não sabemos absolutamente nada. Eu disse assim, tá bom, senta aqui que eu explico. Então é isso, assim, gente que é novo na produção, já é do entretenimento, mas nunca produziu antes. Produtores de documentário, muito, né? Porque às vezes acaba tendo um orçamento menor e acha que não pode contratar um advogado, mas, gente, sempre dá. É fundamental. Sempre dá, e é fundamental. Tem um professor que ele falava que para fazer cinema você precisa de um bom roteiro e um advogado. Daí você começa. Concordo. Tem uma frase também, eu acho que é do Breaking Bad, que é: advogado é igual seguro. Você torce para nunca precisar usar, mas se você precisar usar, que você tenha o melhor possível. Tipo, é um pouco cara, é o barato que sai caro. Até um outro assunto agora que a gente já em seguida, aproveitando o gancho, tipo, é muito importante porque a quantidade de inconsistências e injustiças que a gente vê no dia a dia é brincadeira, assim. Imagino que você deve ver cada barbaridade no seu dia a dia, que é uma coisa terrível, né? Veja, inclusive eu quase me atrasei hoje porque eu Por tava causa de uma numa reunião barbaridade quente. dessa. Cara, isso é bizarro. Gente, eu não tô acreditando que eu tô escutando. Mas é a vida também, né? Não é só no... Acredito que não seja exclusividade do entretenimento. Sim. Sim, mas é que eu acho que no entretenimento, especialmente na música, existe um grau de... Sei lá, hoje em dia tá melhorando muito. Hoje em dia tem muito mais conhecimento, mas eu sinto que ainda era muito meio várzea, né? Tipo, faz de qualquer forma. Não, pô, depois a gente resolve. Tipo, faltar um pouco de formalização. Aquela formalização tão necessária. Eu acho que não é...
talvez passe por isso, mas eu acho que também a informação do mercado, e aí eu não sei se no cinema é assim também, mas eu sinto que a informação do mercado da música é muito ali na galera que sabe, assim. Depois que você entra, você começa a entender. Mas quem tá de fora, principalmente na parte artística, que é o que eu posso falar mais, as pessoas... É tudo na base do sonho, assim. E quando chega na realidade, as pessoas estão meio que, pô, mas e aí? Não sabe como é que é a prática da coisa. Porque ainda tá muito no folclore. Ali, o artista, o ator, o cantor. Então, eu acho que a informação não tá tão, assim, na cara. Pelo menos é a impressão que eu tive Sim. antes de entrar no... Não sei se você tem essa impressão também. Ou se no mercado do entretenimento como um todo é assim. Não sei. Eu acho que tem... Acho que tem muita gente que ainda está aprendendo, tem muita gente que não faz ideia. Eu conversei recentemente com um produtor que está fazendo o primeiro filme. Eu fui falando as coisas para ele, ele arregalando os olhos, assim, sério que precisa disso? Sim, sério. Mas é isso, é informação. É informação. Exatamente. É importante Tem, mesmo. tem a parte porque- boa e tem a parte ruim, né? Sim. Tem também muitos direitos que você não sabe que você tem, mas você tem. Mas você também tem muitos ônus. E você não saber não é desculpa para você não ser processado. Tipo, você, Não, você vai ser de jeito processado nenhum. mesmo Exatamente. sem saber, infelizmente, né? Então, até por isso que é tão importante você tentar entender, né? Tipo, porque às vezes a casca de banana tá lá no contrato e é realmente difícil de ver, né? E o cara fica preso em muitas situações. Eu queria ir para um assunto que talvez vá ajudar quem vai assistir a gente depois, que são coisas básicas, assim, obra, fonograma, tipo, só pra gente passar por isso, pra gente também não perder essa oportunidade de ter alguém que, pô, trabalha com isso diariamente. Então, explicar um pouco dessa área do direito do entretenimento, quer dizer, da música, né? Obra, fonograma, Direito de qual a sincronização diferença? também. Sincronização, De sim. sincronização, perfeito. Uma música, vamos lá, você escutou no rádio, diz aí uma música que eu conheço. Ai, se eu te pego. Vamos lá, Garota de Ipanema, Garota de Ipanema. que tem muitos fonogramas. Sim. Garota de Ipanema é composta por Tom e Vinícius. Eles são os autores, né? Tem uma coautoria. Então, você precisa da autorização dos dois, né? Dos herdeiros dos dois. No caso, os dois têm editora. Então, você vai na editora de um, você vai na editora do outro e você pega a autorização dos direitos autorais, né? A obra litero-musical, que é letra e melodia. Daí você já está com o autoral liberado. Mas daí ou você vai fazer o seu próprio fonograma, ou seja, ou você vai gravar aquela música, ou você vai para uma gravação que já existe, que daí pode ter milhões de fonogramas. Você vai querer com, sei lá, Bethânia cantando, ou com Caetano cantando, ou com Gil cantando, não sei quantos fonogramas tem do Garota de Ipanema. Daí você vai lá e escolhe a gravação que você quer usar. Daí você vai lá na gravadora que fez essa faixa e fala assim, olha, eu quero usar, já tenho autoral, quanto que você me cobra para poder usar a sua gravação? Ou você vai lá e faz. E isso é o direito de uso, né? Que daí no filme é sincronização, que você está sincronizando aquela obra, aquele fonograma no filme. Ou direito de uso, ou você está pedindo, ou às vezes, sei lá, você quer botar a letra de uma música num livro. Daí você vai só nos direitos autorais, porque você só precisa da letra. O direito de execução pública. Uma vez você pagou o direito de sincronização, aquela música está num filme. Uma vez que o filme é exibido publicamente, seja na televisão, seja no cinema, bom, o streaming ainda não é regulado, mas parte da renda daquela exibição pública, os titulares recebem, que são os autores, o intérprete, o produtor fonográfico e, basicamente, e os músicos que participaram da gravação. Porque o intérprete acaba recebendo um percentual maior, mas cada músico que está lá também recebe. Tanto que na hora de tirar o SRC, né, que é o fonograma, é o CPF do fonograma, você tem que botar exatamente. Você tem que botar a data da gravação, quem tocou o violão e o CPF, quem tocou a bateria e o CPF, a minutagem da música, tudo para eles terem essa informação para poder repassar esse valor proporcionalmente. Beleza, perfeito. Você falou uma coisa do streaming e me lembrou de uma outra coisa, que é uma coisa que está todo mundo do entretenimento esbarrando agora, que é a inteligência artificial. E os direitos em cima disso, que, tipo, tá uma bagunça, porque, pelo menos pra gente, talvez não esteja uma bagunça pra você, mas pra gente tá meio que, cara... Não tá claro o que pode, o que não pode. Então, qual é a visão
dos advogados sobre isso, tipo, a sua visão sobre isso, como que tá em que pé que tá isso? Eu acho que ainda é uma discussão, né? Como não é regulado, a gente tem o Marco Civil da Internet, mas tem muitas coisas a serem reguladas ainda. Vamos lá, pensando racionalmente e friamente. Você chega lá, pede para o chat GPT, assim, eu crio uma música que fale assim, 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 assado. Eu não sei o nível de originalidade, porque a mesma pessoa que pedir a mesma coisa com as mesmas palavras vai ter uma obra muito semelhante. Sim. Então, assim, eu acho que é muito. Acho que ainda tem muita discussão. De onde veio esse material que o cara usou para criar aquilo, né? De quem que é De isso, quem né? que é isso? Porque é sempre de alguém. Eu sempre tenho uma esperança de que a gente sempre vai depender da pessoa física, do humano, dar originalidade para aquele conteúdo, porque senão vão virar cópias, né? Eu uso o ChatGPT, acho que todo mundo usa, mas, gente, você mudou tem minha que vida. rever, você tem que mudar. Sei lá, eu mudo bastante no que ele me dá. E daí, quando você muda, você entra com a sua originalidade, né? Com a sua criação, com a sua ideia. Enfim, eu acho, claro que a inteligência artificial vai se aprimorar, mas é isso. Eu acho que é uma discussão ainda. Então é muito complexo, né? É um tema Você já complexo. chegou a esbarrar em algum caso disso já? De alguém ter usado uma IA e aí como que isso se aplica no direito, essa música é de quem? Ou então, tipo, essa imagem, esse curta que foi feito? Eu ainda não esbarrei, não participei ativamente de nenhuma discussão, mas tem uma curiosidade. Um fotógrafo, pessoa física, ganhou o prêmio num concurso de fotografia de inteligência artificial. Caramba! Mas Eu é isso. achei uma Teve justiça algum divina. Eu já vi o contrário. Um artista ganhou com IA e depois falou que era IA. Não, mas foi isso que... Não, foi o contrário. Foi o porque contrário. Ele ganhou... Era um concurso só de fotografias geradas por inteligência artificial. E quem ganhou foi uma foto. Pô, que ótimo. Pô, Eu que achei irado. uma justiça Sim, divina É maravilhosa. Sim. genial. É genial. Muito bom. Tipo... eu tinha entendido isso que você falou. Mas esse também já rolou, inclusive. Perfeito. Essa questão da inteligência artificial realmente é uma questão que é meio latente, né? Hoje em dia, que tem 2 anos, 3. Quanto A tempo? inteligência artificial barateou muito o fonograma, né? Você produzir um fonograma. Mas por quê? Não... Tem muita programa hoje em dia que você consegue produzir... Não sei se Os instrumentos. Exatamente. Claro. É bom para o produtor, mas é ruim para os músicos. Mas eu acho que isso também vai Faz afetar parte. todas as profissões. Domingo eu saí com uma Sim. amiga minha falando assim, cara, todos os meus contratos de representação comercial, quem faz é o ChatGPT. Eu olhei para ela assim, obrigada. Pô, mas, tipo... É inevitável, complicado, né? mas É mesmo assim, inevitável. dentro disso, você pode também falar que são estéticas, né? Você pode fazer todos os instrumentos com teclado. Tipo... Não, mas é porque... É mais aprimorado. Exatamente. Entendi. Tipo, Mesmo hoje em dia teclado você faz- seria melhor que no IA. Não, o IA faz melhor. hoje em dia você faz Sério? com a boca, pá, e a IA te entrega, tipo, um naipe de sopros perfeito com a melodia que você fez. Eu não sabia que tava tão assim já, tipo... Pô, realmente é um problema. Não é um problema, não. Problema e solução, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Vamos lá, a inteligência artificial derruba muita coisa, mas também abre caminhos que a gente nunca tinha imaginado antes. Sim, Eu com acho que é certeza. uma questão de se adaptar. É que nem a internet, né? A internet tem várias coisas muito ruins, mas a internet também tem milhões de coisas muito boas. É só você saber usar. Você pode ficar o dia inteiro no Instagram, você pode aprender coisas que você nunca imaginou no YouTube. Eu acho que abre muitas possibilidades e realmente, tipo assim, para um produtor, por exemplo, você pensa que para você gravar 3 pessoas num naipe de metal, pô, é caríssimo. Você precisa do estúdio, você precisa dos instrumentistas. Você faz isso de casa, sem pagar ninguém, você tá, tipo... Sem pagar ninguém, né? Você tá pagando o programa. Mas isso permite você fazer músicas que você não faria. Mas, claro, você tá tirando trabalho Nesse caso, você me perguntou da titularidade do conteúdo. Nesse caso, é a produtora. A produtora que gerou aquele fonograma com inteligência artificial vai gerar o SRC. Então, mas aí isso não abre brecha, igual tá acontecendo com o Photoshop, com a Adobe, do Dono do material. dono do programa querer, tipo, não, a IA é minha, tudo que for feito aí, eu tenho um pouquinho. Eu acho difícil. Sim, porque Porque daí todo mundo senão... vai parar de usar.
Então, mas Faz se eu não tô sentido. enganado, é isso que tá rolando com a Então, o Adobe, que tá não? rolando com a Adobe é diferente. É que, tipo assim, eu posso estar enganado, tá? Não, Não fui tão profundamente, mas se você bota alguma coisa na Adobe, eles podem usar para ensinar o IA deles. Ah, tá. E tem uma outra Entendi. parada que se você bota ali, você meio que tá liberando eles de usarem se quiserem em outros lugares. É que nem o Meta estava querendo fazer com a gente, que É. foi proibido pelo Supremo, né? O Meta tava tentando fazer isso? Elabore, Os por favor. dados? É. Ah, com os dados, né? Não. Ah, não, achei que fosse com música, desculpa. Não, com os nossos dados, com as nossas Sim, fotos, com sim. tudo. Rolou, viralizou muito vídeo. Ó, se você não quiser, você tem que ir lá. Era uma configuração Cara, super terrível chata isso, de né? fazer. Eu demorei muito para conseguir. Daí você não autoriza e você tem que justificar porque você não está autorizando. Mas daí o Supremo proibiu. Pô, que bom. Tem que... Essas coisas são meio sem cabimento São dados nenhum, muito né? sensíveis. Tipo... Assim, eu tenho um filho de 5 anos. É, Eu não posto foto dele. Quer dizer, eu postava quando ele nasceu, há 5 anos, porque eu não entendia a dimensão que uma foto pode ter quando você posta numa rede social. Ainda que meu perfil seja fechado, é é perigosíssimo hoje em muito dia, perigoso. infelizmente. Muito perigoso. A gente entrou numa coisa que me lembrou alguns casos meio bizarros. Acho que foi você que me falou do negócio da Disney. Esse mesmo. E também o do Netflix ficou famoso que... Netflix eu não tenho... Que não teve sei muito. o Black Mirror, eu acho. Teve um episódio... Enfim, não lembro o que rolou. Eu Que tenho pavor do Black pegaram, Mirror, não tenho nem que coragem de ver. pegaram o É bem nome legal. de alguém que era assinante da Netflix e colocaram no... Ah, não, esse é um programa, esse é um episódio de negócio, então não aconteceu é um episódio de Black Mirror. Não, então, isso. mas isso rolou. Rolou? Isso rolou. Isso se eu não eu tô não sei, enganado, não. se eu não tô viajando, se não foi coisa de Instagram, mas eu acho que rolou sim. Colocaram pra fazer a propaganda da nova temporada do Black Mirror, fizeram essa propaganda, tipo, colocando o nome da pessoa em usuário, outdoor pela cidade inteira. E aí a mulher foi reclamar e tinha lá no contrato que ela assinou Que ela autorizava. de usuário que todo mundo tava autorizando, tipo, o seu nome ser usado pra... Bizarro isso. E, tipo assim, o da Disney rolou um negócio assim, é né? pior, não. O da Disney, não sei se é real. Eu não sabia nada disso, gente. O da Disney tá dando... Tô cancelando Não, nada. minhas assinaturas. Não, mas eu não sei se é, tipo, o da Disney, de novo, eu É. não sei a profundidade, mas parece que teve uma mulher que morreu no restaurante da Disney por erro do garçom que deu comida que ela não podia, que ela era alérgica. A mulher, infelizmente, morreu. O marido foi processar a Disney e a Disney falou que não podia ser processada porque ele assinou o Disney Plus de graça. E quando você assina o Disney Plus de graça, você aperta lá um botão de aceitar que você não pode processar a Disney. Tem essa lá história nos meio Estados pesada. Unidos é muito tipo... difícil. Sei lá, na minha faculdade de Direito, lá no comecinho, a professora falou assim, não, porque nos Estados Unidos, se um ladrão vai assaltar a tua casa e cai do telhado porque o telhado tá velho, ele vai te processar e vai ganhar, o dono da casa. Isso. Tem a velha a história da velhinha que botou o gato para secar no micro-ondas e o gato explodiu e ela processou e ganhou porque não dizia nada no manual que você não podia fazer isso. Existe essa história mesmo? Eu escutei na faculdade, eu não sei se é lenda, mas eu escutei isso da boca de uma professora. Não, pô, que loucura. Porque lá nos Estados Unidos a responsabilidade civil ela é muito... Lá todo mundo tem seguro. Sim. Lá o McDonald's é processado se você se queima com café quente. Essa Ou se história eu você já escorrega no chão molhado porque estão limpando. Tem até coisa meio estúpida, tipo uma parada, sei lá, não ingerir. Tipo, óbvio que não é pra ingerir, mas tá lá, não ingerir. Porque você falou, né? Para se precaver. Sim, Sim, eu exatamente. avisei. Tava lá escrito. Realmente uma loucura. Agora, acho que acabou Enfim, indo a um gente pouco foi, pra lugares amenidades, diferentes, né? sim. Mas vamos falar um pouco, voltar aqui na música, tipo... A gente estava falando de como a gente vê muitas inconsistências e muitas injustiças. E você que está no dia a dia vendo isso o tempo todo, né? Imagino que você tenha que lidar com vários processos tipo esses, claramente sem precisar falar nada mais específico. O que é a coisa que você mais vê? Quais são as coisas que você acha que acontece muito e coisas que você diria para o artista que está nos vendo ou o produtor para ficar ligado, tipo que costumam botar casca de banana ali. Eu acho que tem que ter muito cuidado quando você utiliza material de terceiros, que pode ser protegido. Vamos lá, foto, música, trecho de livro, trecho de filme, direitos de imagem, direitos do Cristo Redentor, que não está em domínio público, você precisa de autorização da arquidiocese. Acho que tem que tomar muito cuidado com o material
protegido de titularidade de terceiros e, sobretudo, de imagem. Voz e imagem, porque voz e imagem são direitos indisponíveis, né? É um direito até maior do que o direito autoral. Então, tem que tomar muito cuidado, porque vai perder. Se alguém souber, se alguém identificar, se processar, é muito provável que a pessoa ganhe. Caramba. Tudo bem, tem a defesa do fair use, do artigo 46? Tem. Mas, assim, precisa se comprovar muitos requisitos, né, para comprovar o fair use. Então, é isso. Tem que tomar muito cuidado com material protegido. Porque, como lá no comecinho, o simples fato dele ser criado já gera proteção. Você não precisa de nenhum registro específico para você ter essa proteção. Então, eu acho, é isso. Para Perfeito. mim, é... Legal. Perfeito. Uma coisa também que eu vejo muito acontecendo, não sou advogado, mas tem muito contrato que aparece em algum lugar lá, tipo, ó, se você não falar até 3 meses antes para cancelar, vai renovar automaticamente. Vai renovar automaticamente. Isso acontece, já vi muito contrato assim, é um problema. Sobretudo, porque a ainda pessoa mais se gera, fica... Os streamings são assim, né? Sim. Eu sempre tô lá checando quando que Sim, é renovado. Isso é um saco. Pô, que loucura. Você falou que para fazer um filme você precisa de um roteirista e um advogado. E na parte da música, quando que você considera que é essencial o artista procurar um advogado? Qual é a situação? Ou é igual ao filme, para você todos os músicos têm que ter um advogado ali à mão? Eu acho que depende muito da quantidade de criações daquele autor. Vamos falar de autor antes. Sim. Um autor de música. Sim. Eu acho que, vamos lá, você cria uma música, você, né, é o seu ativo... Não ativo, é um ativo que você tem, a tua música. Ou você vai explorar, ou terceiros podem explorar. Você tem que pensar, é comigo? Eu quero ser procurado para ter que negociar essa música? Se você não quer, eu te aconselho você procurar um advogado que vai falar para você editar com alguém, daí você dá um percentual do que você conseguir para a editora. Ou você pode até procurar diretamente uma editora, mas é sempre bom ter um advogado para ver se aquele contrato que Tá justo, né? tá justo. Sim. Falando agora de músicos intérpretes. Não sei te dizer. Acho que depende caso a caso. Depende se vai negociar uma turnê grande, ou um show que vai virar DVD, né? Porque você vai lá, você vai assinar tudo, vai ceder tudo da tua vida para a produtora poder explorar aquele DVD para todo sempre, fazer milhões de DVDs, subprodutos, vender o chaveirinho, enfim. É sempre bom ter um advogado para... Principalmente quando envolve contratos, né? Mas principalmente quando envolve contratos. Daí eu acho que também depende muito do caso para você também fazer uma coisa justa, né? Um bom custo-benefício. Também, se for um show pontual, uma única vez, que não vai ser registrado, não precisa. Assim, eu acho que é um custo que não precisaria. Mas se for uma coisa maior, sobretudo se tiver registro, né? Ou vai fazer o fonograma ou vai fazer o videofonograma, eu acho que seria interessante um advogado ver. Justo. Eu tenho uma pergunta também que é um tema aí que eu tenho muita curiosidade, eu até entendo alguma coisa, mas é difícil, que é qual é o nome? O direito moral, né? Que Direito moral. Exatamente. Tipo, mesmo que um produtor, seja dono de um fonograma, mesmo que tenha assinado o contrato, cedendo a obra para outra pessoa, o autor pode... Tipo, eu acho até que se eu estou enganado, está tendo muito problema desse tipo nos Estados Unidos, né, por causa das eleições, que os caras não quero que tal pessoa use, não quero que outra pessoa use. Mas esse movimento foi iniciado aqui pela Marisa Monte. Sério? Eu ia perguntar, não teve isso com o Caetano agora também? Que o Carlos Bolsonaro... Cara, deve ter o tempo todo esse tipo de coisa. Mas, tipo assim, primeiro, sim. Eu acho que é muito importante a gente falar do direito moral. Toda obra protegida pelas direitos autorais tem o direito patrimonial e o direito moral. O direito patrimonial é aquele direito da exploração econômica, de você ganhar um dinheiro explorando, licenciando, autorizando, cedendo, enfim. O direito moral é o direito que o autor tem. Esse direito é intransmissível, ele é indisponível, ele é impenhorável. Nem que você quer, você pode transferir esse direito para alguém. Que daí tem lá, a lei elenca todos
todos os direitos morais, são vários. O direito da integralidade da obra, o direito da paternidade, né, de ter o crédito, ter o seu nome sempre associado à tua obra. Tem lá várias modalidades, né, vários subitens no direito autoral. Então, por exemplo, daí vamos lá. O direito material, ele entra em domínio público depois de um prazo. Ou seja, quando entra em domínio público, você não precisa mais de autorização dos autores para usar. Daí tem vários tipos de contagem. A música entra em domínio público, a obra litero-musical, 70 anos da morte do autor. Se for em coautoria, é sempre 70 anos a partir da morte do último autor que morreu. Daí, depois daqueles 70 anos, qualquer pessoa pode usar a música, mas o direito moral nunca entra em domínio público. Sempre que você usar essa música, você vai ter que botar o nome do autor, que é o direito ao crédito. E pedir autorização para o dono do espólio? Ou não precisa? Não precisa. Mas o herdeiro tem direito de... Ele ganha o direito moral dessa música? Ele pode falar, não Ganha. quero usar. Ele pode reclamar o direito autoral. Entendi. Se você não botar a autoria, por exemplo, e os herdeiros souberem, eles podem reclamar o direito moral Entendi. Pô, interessante. do autor. Vamos lá. Mona Lisa, tá? Mona Lisa. Super em domínio público. Mais domínio público que esse não tem. Até tem, mas assim, tá muito em domínio público. Mas, teoricamente, teve até gente que botou bigode na Mona Lisa, vendeu. Teoricamente, isso não poderia fazer. É porque nenhum herdeiro lá vai questionar nesse momento que feriu a integralidade da obra. Mas a real é que poderia. Entendi. Você não pode fazer alterações que ferem, de alguma forma, a honra do autor, porque é um direito moral que não entra em domínio público. Entendi. Sim, saquei. E dentro, tipo assim, até desculpa que quando a gente faz essas conversas com advogados, a gente sempre tira dúvidas que a gente daí tem. só um adendo. Daí o domínio público do fonograma, ele é contado 70 anos a partir do lançamento daquele fonograma. Sim. É sempre contado a partir do 1º de janeiro do ano subsequente. O fonograma é a partir do fonograma, daquele Do fonograma? lançamento comercial do Entendi. fonograma. Mas aí também não adianta você usar o fonograma que está em domínio público e a obra não está, né? Você pode usar o fonograma que está em domínio público, mas você vai pedir o direito autoral e vai pagar o direito autoral. Entendi. Uma outra questão assim também que não já muda um pouco o foco, tem até a ver, eu acho, com aquela Taylor's Version, né? Sobre o fonograma, normalmente o fonograma, o produtor fonográfico, né, os que ganham 40%, é o dono da master, né? Tipo, é o dono da música... Da gravação. E você pode explicar um pouco mais sobre isso, como é que funciona? Porque teve até o caso da Taylor Swift, né? Que o produtor dela era dono do fonograma. Dela não poderia regravar. Isso acontece muito nos contratos com gravadora. Que aqueles fonogramas que você gravou na vigência do contrato, você tem que ter uma quarentena aí para não... Porque daí, se você acaba o contrato, você regrava imediatamente os mesmos fonogramas, começou a competir com os fonogramas da gravadora. O caso da Taylor Swift, eu não sei direito. Eu já pesquisei, mas assim, eu não tenho ideia do... Ele deve ter amarrado muito bem para ela ter esperado tanto tempo para poder regravar as músicas dela, né? Fazer os fonogramas das suas próprias músicas. A dúvida é mais nesse sentido de realmente a pessoa que patrocina é a dona daquela gravação. Quem paga a gravação, normalmente, é a dona da gravação. Quem arca aqueles custos é o produtor fonográfico, que vai ter o SRC do fonograma em seu nome. Isso é até interessante que se confunde um pouco essa coisa, né? Porque tem o produtor que fez a música, musical. E quando você se depara com um produtor fonográfico ali, você acha que é a mesma coisa e não necessariamente é a mesma coisa. Pode né? ser um investidor que não tem nada a ver. Muitas vezes porque muitas vezes o produtor musical quem patrocina, bota no estúdio, etc. Mas também... Não necessariamente interessante. E uma outra coisa também que eu sempre acho muito legal conversar sobre é quem que participa das obras, né? Porque tem um exemplo muito famoso que, tipo, se a pessoa bota uma palavra na obra, uma frase, às vezes ela pode até pleitear uma boa percentagem, né? Tipo, isso é meio louco, né? Isso é um louco, mas terreno justo. cinzento. Isso é um terreno cinzento. Não é muito preto no branco, não.
Você já participou de algum processo que teve isso, não? Ainda não. Deve E ser é meio bem- complexo, né? Até indiretamente. Isso lá, eu ainda era estagiária, nem fazia direito autoral, mas no escritório que eu estagiava tinha um processo de uma produtora. É mais ou menos isso, tá? Não é exatamente o que você Sim. me perguntou. Mas a produtora foi lá na gravadora e licenciou o fonograma. Mas esse fonograma tinha um pequeno trecho de um outro fonograma. E daí o dono desse outro fonograma processou a produtora. Mas perdeu, porque no licenciamento, a gravadora que licenciou se responsabilizava pela. Ela declarou lá que tinha poderes para estar licenciando aquele fonograma que continha um fonograma de terceiros. Então, na verdade, a briga depois ficou entre os dois. Interessante. Pô, bem maneiro. Você... Eu queria entrar mais um pouco no seu trabalho, assim, que você já passou e do seu dia a dia. Normalmente você trabalha mais em qual... O que vem mais? Qual os processos que você trabalha, tipo, tá trabalhando agora, tem mais relação com o quê? Com mais música, mais audiovisual? E aí, o que é mais recorrente, assim? O que mais aparece para você resolver? É a questão do sync? Normalmente, eu fecho a consultoria jurídica do projeto inteiro. Normalmente, eu pego os projetos desde o comecinho, né, quando o projeto é aprovado, no primeiro aporte de recurso, e daí eu faço tudo. Eu faço desde o contrato de equipe, a autorização de imagem e voz para entrevistado, se for documentário, contrato com elenco, contratos de coprodução, até a finalização, que, né, é na pós-produção que entra a questão das músicas, né? Entendi. Normalmente eu faço tudo. Isso é bom porque já amarra tudo, não Amarra precisa tudo. pegar... E essas produções necessariamente precisam de muito trabalho de direito, né? Tipo, tudo. Porque vai desde NDA, né? aquela questão. Você precisa de um bom roteiro, uma boa ideia e um advogado. Por que você vai fazer com esse argumento? Primeiro que você vai fazer é registrar na Biblioteca Nacional, né, para fins de garantir. Não necessariamente você precisa desse registro para você ter direito sobre argumento. Mas, cara, vai garantir lá a tua Já ideia. resolve, sim. Sim, Quer dizer, não é nem ideia, porque ideia não é protegido. O argumento é uma ideia desenvolvida. Sim. A ideia pura e simples, ela não é protegida pela lei. Você tem que desenvolver ela. Tem que ter uma prova ali, né? Pô, Não, você tem que interessante. desenvolver, porque só uma ideia, você pode. Não, várias pessoas têm a mesma ideia, mas desenvolver essa ideia que dá originalidade Sim. e Sim. que dá proteção. Interessante. Então, isso é o argumento, que a gente chama de argumento. Quando você tem uma ideia, você desenvolve lá 5 páginas e registra como argumento. Pô, muito legal. Uma outra pergunta que a gente sempre tem aqui, na verdade, na verdade, eu acho até que é um tema que é uma certa discussão no mundo da música, não tem um martelo batido até onde eu sei, que é se o beatmaker, se o produtor, quando que o beatmaker ou o produtor entra na obra junto com o artista, porque a gente já viu muita gente que fala, não, o beatmaker não tem nada a ver, quem decide é quem escreveu, e tem muita gente que é o contrário, que fala, não, o beatmaker tem que entrar na obra porque ele fez Como junto. coautor. Como coautor. Tipo, quase como, mesmo grau de importância que o cara que escreveu Letrista. compôs, que o letrista. Tipo, existe uma regra? Eu acho que não existe regra. Sim. Eu acho que serão criadas decisões na jurisprudência. Eu realmente não me arrisco a falar nenhuma coisa nem outra. Justo. Mas, por exemplo, eu nem sei se eu posso falar aqui. Depois eu checo e falo com vocês. Mas eu soube de um anunciante quis pegar uma apresentação de uma ginasta que envolve várias músicas. Daí o anunciante, para se precaver, foi, né, autorizou cada música, cada edição de música, cada fonograma, e para não correr o risco, ele foi atrás do coreógrafo para pegar a autorização dele naquela criação que ele fez, né, da ideia que ele teve de juntar aquelas músicas da forma que ele fez para a apresentação dessa atleta, para se garantir. É questionável se ele tem originalidade no que foi visto? Eu acho que é discutível.
mas o anunciante não quis correr o risco e foi lá Entendi. Super razoável. Uma outra dúvida aqui, tipo, eu já tô cheio de dúvidas. Não sei se você está acompanhando, tá rolando um caso do Bruno Mars, acabou de sair na mídia, processou agora a Miley Cyrus. Plágio? Não sei, eu não vi. Então, o Eu que também não. acontece? Normalmente, eu sempre achei que o plágio era relacionado à melodia, harmonia, essas coisas mais técnicas. Só que posso estar totalmente enganado. Pelo que eu entendi, é porque o que acontece? A música do Bruno Mars é I should have bought you flowers, should have held her Ah, hand, tá, entendi. give you all his hours. E aí a Miley, When I ela had a responde chance. I can buy myself flowers, I can hold my own hands. Ou seja, eu entendi que o processo era relacionado a isso. É uma resposta. É uma resposta à música dele. Tipo, Mas eu ele não, está processando? eu não sei se é por isso, não entendi se é por causa de melodia, mas é porque eu escutei a música, eu não acho que é parecida a música, assim. Interessante. Eu não sei, tipo Posso assim... estudar e depois eu falo eu com acho que você. até Mas eu deveria estudar, porque Em relação não à quero melodia, aprofundar. tem similaridade. Existe também? Tem. Vamos fazer um vídeo também depois sobre isso, É. estudar um pouco mais. Não, e tem muitos casos, né, que você fala plágio, coincidência ou inspiração. Tem muitos casos. Mas tem um caso, um processo atual que é Martim da Vila e Adele, né? Adele. Caramba, Verdade. sério? Legal, interessante. E é muito parecido. Sim. É muito Sim, parecido. sim. O mais emblemático é o do Rod Stewart com O Jorge Benjor. Sim. que ele admitiu, falou, pô, fui no carnaval antes. Não, ele não curti pra admitiu, caramba. mais ou menos, Não, ele falou admitiu, que, né? Ele falou tipo, que era Ele plausível. perdeu, ter né? sido, Ele perdeu. Perdeu. Cara, você tem mais alguma Não, pergunta? eu acho que esse assunto é interessante. Você chegou a ver alguma coisa assim, tipo... Porque isso tá muito em alta, né? Hoje em dia, a indústria da música tá reciclando muita coisa. Principalmente com esse negócio de montagem, do funk, MTG Remix. e tal. Chegou pra você já alguma coisa assim de plágio, alguma coisa, você já trabalhou com algum processo nessa pegada? Não, eu fui até sondada nessa questão da Adele com o Martim da Vila, mas eu não conseguia. Na verdade, não era para eu pegar, era para eu ajudar, né? Ser uma consultoria. Mas eu não conseguia. Não consegui nem conversar com o advogado direito, porque eu estava no meio de 3 projetos. Caramba. É uma pena. Mas uma pena, porque depois, né, que eu vi quando saiu na mídia, Entendeu melhor, né? eu vi como era parecido. Não, é bem parecido mesmo. Deve Mas ser é tudo uma loucura. questão de prova. Eu não faço contencioso, né? Inclusive, uma das grandes parcerias minha com a Érica é que ela faz o contencioso civil. Então, até então, o meu trabalho era de Entendi. consultoria. O meu trabalho era para não ter processo. Quando Vamos vai... amarrar direitinho, vamos licenciar tudo, vamos defender e se reclamar vai ter essa defesa. O meu trabalho até então era isso, era a consultoria, a assessoria para não termos problemas adiante. Agora que eu abri o escritório com a Érica, agora que vamos começar no contencioso envolvendo direito autoral, né? O direito Legal. do entretenimento é essa parte da organização. Se rola um processo, já começa a ser um processo civil. Seria alguma É um coisa assim? litígio, é contencioso. Daí Entendi. é contencioso cível, porque o direito Entendi. autoral está na esfera civil, Entendi. é um contencioso, é um litígio, é direito processual. Entendi. Interessante. Então, normalmente a gente sempre termina nosso podcast, nossa conversa, com uma pergunta que é: o que é música para você? Aff, Não é fácil. E a gente quer que seja na surpresa mesmo. Então, se você puder elaborar um pouco Mas não sobre tem isso. resposta certa, não tem resposta Não. errada. Fica tranquilo. sabe que a música, para mim, é um túnel do tempo. Eu acho que outro dia eu pensei nisso. Quem acha que não existe túnel do tempo nunca se envolveu com uma música de verdade, porque a música, para mim, tem o poder de me transportar no tempo. Pô, Pô, interessante. bonita a resposta. Pô, legal. Gostei. Às vezes, tá vendo? Às vezes até as respostas curtas são mais impactantes. Porque é isso, às vezes eu escuto uma música, eu me transporto momentaneamente. Eu chego a sentir cheiros da época, sabe? Sensações. Maneiro. Também tenho isso. Engraçado que foi parecido com a resposta da Emily também, que foi quem a gente entrevistou antes. Que ela falou que música eram portais. Pô, interessante. A gente teve 3 respostas maravilhosas, porque Sim. o Leandro falou mais cedo que música é silêncio. A organização, Organização do silêncio. Genial. A organização do silêncio é Adorei muito bom. também, cara.
Pô, mas normalmente também tem uma outra sessão do A nosso Érica podcast. tá aí, eu já tinha avisado pra ela. Não sei se ela tem Perfeito. alguma Você tem pergunta. uma pergunta? Então, a a gente pergunta do chama- backstage que a é. gente vai chamar a Érica, que é a sócia da Júlia. Olha lá, Érica. E pode falar também do seu escritório, pode falar o nome, o seu Depois- arroba, tudo, por favor, depois da pergunta da Érica. Érica fala. A Érica sabe todas essas partes melhores do que eu. Então, Júlia, eu quero saber eu quero que você conte um caso inusitado. Ih, não posso. Não precisa citar nomes. E qual foi a solução que você deu a esse caso, essa questão inusitada? Saia justa. Inusitado? Tudo é um pouco inusitado. Nossa, Algum tanta difícil. caso menos que cabeludo, você- talvez, que você possa que falar. te surpreendeu, fora do comum. Não sei responder. Não, também tá tranquilo. Não, sei lá, quando eu trabalhava nesse escritório, que inclusive a Érica trabalhou comigo lá, tem um caso interessante que a gente estava fazendo uma assessoria para um festival de música, não é o Rock in Rio, muitos anos atrás, mas assim, estou falando de 2008, talvez. Muito tempo. E que dessa empresa queria transmitir, tinha tido uma ideia, né? Já estavam surgindo as novas tecnologias e queria lá fazer um tipo de transmissão que não tinha, na verdade, um contrato com nenhum artista. Daí fui eu e o meu chefe lá para o local do evento, na passagem de som. Ah, o evento já rolando, montado, e eles Já queriam montado. resolver. Caramba. A gente foi lá na passagem de som falar com os artistas. Obviamente, a gente não conseguiu falar, mas falando com o empresário, com o manager, com não sei o quê, parará, para ver se podia, para ver se não podia. Obviamente, a maioria não autorizou, porque né, foi de supetão. Mas daí me ligaram falando que era de um artista super famoso. E me falaram que estavam botando a grua. Daí eu berrava, tira a grua, não foi autorizado. E era um escritório, aqueles escritórios abertos, sabe? Que são várias mesas, não tem. Aí todo mundo ficou me olhando assim, tira a grua! Tiraram, né? Tiraram. Que bom. O mercado do entretenimento tem dessas, né? Tem essas coisas. Muito obrigado por ter vindo. A gente adora quando vem pessoas relacionadas com direito, que a gente realmente sente que aprendeu bastante, e a gente espera que as pessoas que estão vendo também tenham saído daqui com essa sensação. Obrigado pelo tempo, por tudo. Foi Espero que ótimo, tenham amei a gostado. conversa. Podem me chamar de novo. E o arroba, por Eu crente favor. que ia ficar nervosa aqui, gente. Foi ótimo. Que bom. O arroba. O arroba, Érica. LSP_. É o Instagram? É, o Instagram. De novo. LSP_advogados. Perfeito. E o Sigam seu arroba? eles. O meu arroba Seu Instagram é aberto, não? Tem dois. Ah, tá. Um que Então- eu posto fotos do filho de costas e outro não. Não, é JSP. Ai, me ajuda, Érica. Eu sou péssima nessa parte. Eu sou boa em fazer contrato. Mas o importante é isso. Exatamente. Deixa eu pegar aqui. Tem tudo underline, assim? Então é isso. Confio mais nela do que em mim. De novo, muito obrigado pelo tempo. Obrigada, por tudo. Rafa. Obrigada, Lucas. E obrigado a você que ficou até agora. Esperamos que tenham gostado, que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar. A gente manda para ela. Não, brincadeira. Mas pode curte, mandar. mandaremos. Pode mandar. Curte, compartilha o que vocês quiserem. Obrigado de Assistam novo. Tais Sessions, Tais Rimas Gruvadas no nosso outro canal. E é isso. É isso. Valeu. Valeu, Rafa.